Olha, temos aqui uma coleção bem interessante de fontes sobre magnetismo, hein? Sim, tem bastante coisa. Tem artigos sobre eletroímãs gigantes, explicações de como os materiais reagem, vídeos, até artigos científicos mesmo. Exato. A nossa missão hoje, então, é destrinchar as diferenças, né, entre materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. E por que isso importa, assim, no dia a dia e na tecnologia? É fundamental. O magnetismo está na base de, muita coisa. Desde gerar eletricidade, armazenar dados. Sim. E essas fontes cobrem desde o básico mesmo, tipo atração e repulsão dos polos, até umas coisas mais específicas, né? Como o efeito Meissner ou propriedades de materiais mais novos. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais, assim, óbvio que aparece nas fontes. A diferença entre ímã permanente e eletroímã. Certo. Esses últimos, que usam corrente elétrica, nossa, é fascinante poder ligar e desligar a força magnética, né? Como naqueles exemplos da indústria para mover sucata, chapas de metal. Isso. E a chave para entender o resto é como os outros materiais reagem a esses campos, sejam de ímãs permanentes ou eletroímãs, né? Uhum. E a propriedade que mede isso é a tal da susceptibilidade magnética. Basicamente, ela diz se o material vai ser atraído ou repelido e com que força. Certo, então vamos classificar. O primeiro grupo, diamagnéticos. As fontes falam de água, cobre, bismuto. Até nossos tecidos. Dizem que são opositores, que são fracamente repelidos. É meio contraintuitivo isso, né? É sutil, né? Mas é real. O campo de fora, o campo externo, ele induz um campo magnético oposto dentro do material. Tem a ver com o movimento dos elétrons, o movimento orbital. Ah, entendi. Mas é uma resposta temporária. Se tirar o campo externo, some. Por isso a suscetibilidade é negativa, mas bem pequena. Na prática a gente quase não nota, só em experimentos com ímãs muito, muito fortes. Tá, faz sentido ser sutil. E o próximo grupo? Paramagnéticos, tipo alumínio, gadolinho. Isso. Esses são levemente atraídos. O que muda neles? Bom, nesses aí, os átomos já têm pequenos momentos magnéticos próprios, por causa de elétrons que não estão emparelhados, sabe? Uhum. E o campo externo consegue alinhar esses mini-ímãs um pouquinho. Mas é uma briga, né? Contra a agitação térmica, então o alinhamento é fraco e também some se tirar o campo externo. A agitação atrapalha. Exato, a suscetibilidade é positiva, mas ainda pequena. E quanto maior a temperatura, pior o alinhamento, menos magnetização. É a lei de Curie. Entendi. Agora, os ferromagnéticos. Ferro, níquel, cobalto. Os pesos pesados, como uma fonte chamou. Esse sim. Esses são fortemente atraídos e podem até virar ímãs permanentes. Qual é o segredo deles? O segredo está nos domínios magnéticos. São tipo regiões microscópicas onde os momentos magnéticos dos átomos já se alinham sozinhos, espontaneamente, um com o outro, por causa de interações quânticas. Espontaneamente, mesmo sem campo externo? Sim, só que normalmente esses domínios apontam para qualquer lado. Aí o efeito geral se cancela. Mas quando você aplica um campo externo forte, ele não precisa alinhar átomo por átomo. Ele alinha esses domínios inteiros. E aí a resposta é muito, muito forte. E se tirar o campo, eles continuam alinhados? Uma parte do alinhamento pode ficar, permanecer. É isso que permite criar um ímã permanente. Entendi. A magnetização permanente. Exato. Isso também leva a um fenômeno chamado histerese. A magnetização atual depende do que aconteceu antes, do histórico do campo aplicado. Histerese. Isso é importante para quê? Fundamental para a memória magnética, tipo em HDs, mas também causa perdas de energia em transformadores, por exemplo, onde o campo fica mudando o tempo todo. Interessante essa dualidade. E tem aquela coisa da temperatura de Curie, né? Acima dela, eles perdem essa propriedade toda. Perdem o ferromagnetismo, viram paramagnéticos. E o fato curioso de ligas sem ferro poderem ser ferromagnéticas e alguns aços serem quase não magnéticos. Mostra como a estrutura interna é tudo, né? Totalmente. A composição e a estrutura definem tudo. E falando em casos específicos, o sangue. Tem ferro na hemoglobina, mas a gente não sai grudando em imã gigante, né? Pois é.
por quê? O estado magnético do ferro ali depende se a hemoglobina está com oxigênio ou não. Ele varia entre diamagnético e paramagnético. É uma resposta fraca. A ressonância magnética, aliás, nem usa o ferro para a imagem. Ah, não. Não, usa a resposta magnética dos prótons de hidrogênio, que tem muito na água e gordura do nosso corpo. Entendi. E tem também o efeito Meissner, supercondutores. Ah, sim. Abaixo de uma certa temperatura, eles expulsam completamente o campo magnético. Viram diamagnéticos perfeitos. Isso é bem mais radical que a repulsão fraca dos diamagnéticos comuns, certo? Muito mais radical. É uma expulsão ativa, não só uma resposta oposta fraca. Mostra que a supercondutividade é um estado quântico fundamentalmente diferente, não é só resistência zero. Uau! E olhando para o futuro, as fontes mencionam os materiais magnéticos nanocristalinos, feitos por solidificação super rápida. Nanocristalinos. O que eles têm de especial? Prometem perdas magnéticas muito baixas e alta permeabilidade. Isso é ótimo para miniaturizar eletrônicos, para componentes de alta frequência, abre muitas portas. Então, para a gente amarrar as ideias, diamagnetismo é aquela repulsão bem fraca, universal. Paramagnetismo é uma atração fraca, temporária, ligada aos elétrons desemparelhados. Isso. E o ferromagnetismo é a atração forte, com possibilidade de virar ímã permanente por causa dos domínios magnéticos alinhados. Exatamente. Essa é a essência. E entender essas nuances ajuda a gente a ver como o magnetismo está em tudo, Desde levantar sucata até fazer uma ressonância magnética ou pensar nos próximos celulares. Exato. Desde o macro até o micro. E fica aquela pergunta no ar, Se a gente consegue manipular essas propriedades em escala nano, como nesses materiais novos. Formas de interagir com o mundo, talvez hoje, inimagináveis essa manipulação em nanoescala poderia criar, Fica a reflexão.